Olá, Igreja Voz! Bem-vindo a mais um estudo da nossa estação de células, Os Abismos do Coração. E hoje, o capítulo 14, Distanciamento da Razão. O nosso texto base diz: Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo e sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Jonas, ao longo da sua trajetória, ele foi se desintegrando, ele foi perdendo a sua identidade. Aquele que deveria ser um profeta, aquele que deveria ser um representante de Deus, agora está irado por ver Deus exercer um de seus próprios atributos. Jonas começa o capítulo 4 dizendo: Senhor, eu sabia que o Senhor ia fazer isso. Eu sabia que o Senhor era bom, era misericordioso. E nesse momento ele está em ira por Deus ser bom, por Deus ser misericordioso, aquele que deveria ser o representante. Jonas agora se vê num estado de revolta, num estado de uma ira profunda e completamente sem lucidez. Nesse momento, Jonas está reativo. Jonas já não está pensando direito, ao ponto de responder a Deus a essa pergunta: você tem alguma razão para essa fúria? Ele vai dizer: sim, eu tenho. Jonas está se enchendo de razão, mas uma razão que não é racional, uma razão que não vem de Deus. Será que em alguns momentos nós já nos encontramos no mesmo estado de Jonas? Pare para pensar. Qual é a sua reação no trânsito? Quando alguém te fecha, você é racional ou você age por instinto? Qual a sua reação quando alguém passa a perna em você? Quando você se sente lesado? Você age de maneira racional, com amor, da maneira como a palavra ensina? Ou você se vê numa irracionalidade e num impulso de forma a responder e reagir sem pensar muito? Essa é a questão que estava acontecendo com Jonas. Jonas havia perdido a sua lucidez e se distanciado da razão. Quem de nós já não se arrependeu por ter perdido a razão em uma discussão no seu casamento? Por ter passado do ponto no momento de corrigir os seus filhos ou no momento de defender o seu próprio lado? Talvez você já tenha deixado o seu trabalho por irracionalidade, sem pensar direito. A verdade é que a Bíblia vai nos dizer: irai-vos, mas não pequeis. A ira, ela consome o nosso cérebro de forma que nós perdemos a nossa lucidez. É como se nós deixarmos de enxergar com clareza e nos tornamos seres realmente irracionais, movidos apenas por instinto e um instinto indomável. Fisiologicamente falando, em momentos de nervoso, em momentos de estresse, o cérebro perde a sua oxigenação. Então nós somos incapazes de reagir com clareza. A nossa ira, ela não pode corromper a nossa nova natureza. Ela não pode romper o nosso culto racional. A nossa ira, ela precisa ser abrandada, destinada em Deus, que vai nos dar o refrigério e nos colocar em uma nova posição, em uma posição de amor, de perdão e de compaixão. Quando nossa ira destrói o nosso raciocínio, nós somos incapazes de observar a situação com clareza, e é o que Jonas está vivenciando aqui. Nós deixamos de ter compaixão, nós deixamos de ter senso de amor ao próximo, nós deixamos de perdoar, nós deixamos de ter humildade. Quando perdemos a nossa espiritualidade, talvez o bom senso seja a nossa última defesa. Quando nós já não conseguimos ver da maneira como Deus nos instrui, talvez exista algo em nós que nos faça pensar para o bem. Mas a verdade é que isso é uma fortaleza, uma construção que vai se ruindo, que vai rompendo. E é isso que Jonas
está observando aqui. Quando Nínive se arrepende dos seus pecados, Deus tem misericórdia dela. E graças a Deus por isso, por essa bondade. Mas a visão de Jonas é que Deus preservou um povo mau, um povo ruim, um povo que tinha inimizade com o seu povo. Um povo que ele não queria ir pregar, porque já sabia que Deus é misericordioso e bondoso. Então Jonas aqui, ele não está vendo da maneira como Deus vê, mas ele está ocupado e preocupado com a destruição e não quer essa nova oportunidade que Deus está dando. No texto que nós lemos, Jonas constrói para si um abrigo e senta-se e espera para ver o que aconteceria com a cidade. Ou seja, ele ainda está numa expectativa de que Deus mudasse de ideia, de que Deus destruísse a cidade, de que Deus cumprisse a condenação que ele havia prometido e que ele havia anunciado. Jonas não está pensando com lucidez. Jonas está sendo uma pessoa amarga. Jonas está sendo uma pessoa egoísta. Jonas não está vendo pelos olhos de Deus. Infelizmente, em muitos momentos, somos encaminhados pelo caminho da irracionalidade. Nas nossas relações, nós deixamos de ter razão e ofendemos as pessoas com palavras, com ações. Nós somos motivados por espíritos de vingança. Nós somos motivados por amarguras e rancores que agora estão enraizadas em nós e moldam as nossas ações, moldam as nossas atitudes. Quando as nossas atitudes não estão firmadas na palavra, com certeza o resultado é ruim. Nós ferimos as pessoas, nós nos tornamos como os porcos espinhos, armados, isolados e prontos a ferir e ofender. A verdade é que em momentos de estresse e em momentos de ira, nós somos confrontados a abrandar o nosso coração, a receber mais uma vez o perdão de Deus, a buscar entender da visão com a qual Deus está vendo a sua situação. Será que em algum momento da sua vida que você se arrepende hoje, você olha para trás e fala: ah, se eu tivesse visto da maneira como Deus vê? Será que existe algum momento que você consegue ver, seja na sua vida financeira, seja na sua vida familiar, que, ah, se eu tivesse pensado diferente, talvez eu não teria dado aquela resposta para o meu pai, talvez eu não teria ferido o meu amigo da maneira como eu feri, talvez eu não teria confrontado a minha esposa da forma como eu confrontei. O nosso estresse, a vida cotidiana nos monta numa situação de tensão, de estresse, de angústia. E se nós não levamos isso a Deus, nós vamos nos encontrar com falta de oxigenação no cérebro, então sendo reativos, sendo irracionais, sendo animais, criaturas que não avaliam as circunstâncias e que simplesmente agem. Deus não quer que nós sejamos reativos. Deus nos convida para um culto racional. Aqui, Jonas, que deveria ter a visão espiritual, é incapaz de ver as coisas. É incapaz de observar com clareza a situação e a graça e bondade pela qual ele está vivendo. O teste da aboboreira nada mais é do que Deus mostrando para Jonas uma situação na qual ele foi afligido e comparando com a situação de Nínive. Deus planta essa aboboreira e essa aboboreira cresce e traz conforto e refrigério a Jonas. Mas no outro dia, Deus coloca uma lagarta e mata essa aboboreira. E Jonas se vê mais uma vez irado, respondendo a Deus. E Deus pergunta para ele: Jonas, se você tem misericórdia dessa aboboreira que você não plantou, que essa aboboreira não cresceu por você, você não fez nada por ela, não terei eu pena e misericórdia dessas mais de 120 mil pessoas que vivem em Nínive? A verdade é que Deus se importa com pessoas. Deus está preocupado com pessoas. Quando nós conseguimos olhar com a ótica de Deus, quando nós conseguimos ter a nossa razão firmada na palavra, nós vamos saber que a maior preocupação de Deus são as pessoas. Que o maior cuidado de Deus são as pessoas. E são delas que nós devemos cuidar.
A nossa irracionalidade, ela não pode chegar a um extremo de nós perdermos a nossa lucidez da nossa identidade. Será que alguém já olhou para você e falou: esse não parece você? Esse não parece uma atitude que você tomaria? E é importante nós nos conhecermos as nossas dificuldades, para que nós possamos construir essa fortaleza, fechando as barreiras que porventura possam vir nos confrontar. Se você se ira com o trânsito, dirija menos. Ou condicione a sua mente para que você tenha paz e leve o Espírito Santo com você no momento que você for dirigir. É importante que nós saibamos as nossas falhas, aonde nós somos vulneráveis, aonde nós somos suscetíveis à ira, aonde nós somos suscetíveis à irracionalidade. Se você, quando vai jogar seu futebol, você se vê numa adrenalina que você não consegue controlar, então repense se é essa a sua atividade que você tem que fazer. O Espírito Santo de Deus, ele nos convence, ele transforma a nossa mentalidade, ele transforma as nossas ações. Mas nós precisamos cultivar o amor, a graça, a misericórdia e o perdão nas nossas vidas todos os dias. Com certeza, se as pessoas tivessem mais lucidez, certamente elas não teriam tirado a própria vida, ou não teriam tirado a vida do outro. O que Jonas está dizendo aqui é sobre pedir para morrer. Será que em algum momento você já se viu tão angustiado que parecia que a única saída da sua vida era a morte? A verdade é que Deus é quem produz a vida. A verdade é que o Espírito de Deus, ele floresce vida no nosso coração. E nós precisamos ser instrumentos na vida das pessoas para florescer essa vida em outras pessoas, para tirá-los dessa irracionalidade. A vida vem de Deus. Então nós precisamos, em momentos de angústia, nos acalmar, buscar a nossa lucidez, sabendo que em nenhum momento a morte é uma solução. A morte é um abismo que vai nos levar para a morte eterna. Deus coordena todas as coisas. Se eu confio na soberania de Deus, eu posso descansar o meu eu, posso acalmar os meus nervos, acalmar os meus ânimos e observar da maneira como Deus observa. Alimentar as pessoas da maneira como Deus alimenta e me alimentar dos atributos de Deus: perdão, graça, misericórdia, bondade, compaixão. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua célula.